Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. A todos os nossos irmãos que vão entrar aqui na nossa live. Saúdo a todos vocês com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, Deus abençoe a irmã Domingas. Deus abençoe o irmão Ricardo Escobar, Amanda Lopes. Nossa, que bênção, meus irmãos. Estão conseguindo todo mundo entrar aí. Deus abençoe também o Tiago, irmão Tiago. Olha aí, o pessoal está entrando, que maravilha. Já temos 4 pessoas aí. Temos 1 hora. Boa noite, irmã Domingas. Nós temos 1 hora. A irmã Amanda Lopes, Pai do Senhor Jesus, também para você. A Tânia, aqui está Tânia, Patrício, não sei pronunciar direito, mas a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, irmã Vanessa, irmã Delci. Nossa, Deus abençoe a todos vocês. Está sendo fácil para vocês, Pai do Senhor, irmã Vanessa. Quanto tempo, né? O Instagram, o pessoal está aqui com muita, é bem mais fácil, né? O Instagram é bem mais prático de poder fazer as coisas funcionar, né? Acho que eu vou ligar só um momentinho que eu vou ligar o som aqui enquanto todos vocês vão entrando. Deus abençoe a irmã Geralda. Deus abençoe a minha esposa, a Tânia Bento, o Lucas que está nos assistindo. Tem um coraçãozinho aí, meus irmãos. Tem um coraçãozinho aí. Se vocês curtirem esse coraçãozinho, a Igreja Evangelho da Fé, na hora da live, na hora de você entrar no caso aí o Instagram, ele vai aparecer em primeiro lugar. Mas todos vocês têm que curtir, a Vanessa, a Geralda, a Tânia e o Ricardo, e todos vocês já entraram. Então quanto mais vocês vão clicando, ele sempre vai aparecendo em primeiro lugar no destaque. Deus abençoe a irmã Patrícia Souza também que está nos assistindo. Deus abençoe a irmã Renata Cardoso que entrou. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, irmã Patrícia, estamos aqui. Olha, sinceramente estou gostando. Deus abençoe também a irmã Nazione, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Nazione, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Olha que legal aqui, a gente pode aqui acenar para as pessoas também, que bacana. E se você achar que esse vídeo precisa ser ouvido por outras pessoas, é simples, você aí clica aí naquela setinha, aquele aviãozinho, e manda aí para aquela pessoa que você acha que merece ouvir a palavra de Deus, que deseja, né? A irmã Camila, Deus abençoe. A Camila 17 entrou. Deus abençoe, irmã Camila. Como é que você está? Tudo na paz do Senhor Jesus? Bom, hoje, como mais é um dia, né, de oração, vou fazer aqui a primeira oração. Nessa primeira oração que farei com todos vocês, em primeiro lugar, eu quero assim orar para que Deus venha tirar a distração, porque nós vamos falar do quê? Vamos falar das palavras de Deus, Vamos falar das palavras de Deus. E não pode ter distração assim, a sua mente meio que titubear, né? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque fica difícil de você guardar. Então nessa primeira oração, fecha seus olhos comigo agora. Liga o teu pensamento para com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Denise, é isso mesmo? Denise, Deus abençoe a sua vida. Entrou também para assistir essa live. Fecha seus olhos, põe a mão sobre a sua cabeça. Nessa oração se concentra. Peça a Deus a sua paz, a sua alegria, a virtude do Espírito Santo. Tá bom? Esse é o nosso motivo aqui. Eu sou muito direto, às vezes eu começo a live um pouco rápido, porque eu começo a ler os versículos, expressar. A gente entra numa ideia de fé, né? Tem mais uma irmã que aqui acabou de entrar. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, o tempo passa muito rápido, apesar de ser 1 hora aqui no Instagram, passa muito rápido, tá? Então, oremos então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações com a Tua palavra. Meu Pai, me dá revelação para expressar as palavras do Senhor. Me dá revelação divina para poder pregar o Evangelho.
nada quero falar de mim mesmo. Deus abençoa a irmã André Escobar. Oh Deus, toca em cada vida que está entrando. Meu Pai, que a mente do povo se abra com a luz da revelação da sua palavra. Nos fortalece, ó Pai, com teu poder. Nos fortalece, ó Pai, com a tua presença. Nos fortalece, ó Deus, com teu poder, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, opera milagres, meu Senhor. Opera maravilhas, meu Pai. Opera sinais e prodígio, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. E continua aí curtindo, continua aí, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler com vocês aqui no livro de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. É uma palavra bastante interessante, que diz assim, devemos fazer orações por todos os homens. Gostaria muito de ler com vocês essa palavra. Você que tem um tempo maior aí, hábil, já está com a Bíblia na mão, você pode ler juntamente conosco. Glória a Deus. Vai curtindo, isso, vai curtindo. Então vamos lá, vamos ler a palavra que diz o seguinte. O que eu entendi hoje aqui, a palavra que eu vou trazer hoje aqui, eu nunca trouxe numa ideia que eu nunca acabei assim pensando. Antes de ler a palavra, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós vivemos aqui na terra, só que existe um mundo espiritual por trás de tudo. Para vocês terem uma ideia, que coisa interessante. Por que você sonha com coisas ruins e no outro dia a sua vida, no outro dia você acorda e o seu dia não é bom? O que está dentro do seu subconsciente? Aí você percebe que existe dois mundos quando você vai dormir. Outra coisa, esse mundo material e o mundo espiritual estão ligados um ao outro? Sim, porque o nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito. Interfere mais em que? Nas nossas realidades, na realidade em que nós vivemos. Por exemplo, hoje nós vivemos uma época de pandemia, de crise política, de insegurança jurídica e de tudo que vocês já ouviram passar nos meios de comunicação. E por que isso acontece? Por que tem país que ele vive muitos tempos de paz, de prosperidade, e depois a prosperidade acaba e é guerra? Entre outras palavras, crise mais crise, crise mais crise, crise. O porquê? Isso tem um significado, isso tem um motivo. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 eu quero ler com vocês, vocês vão gostar. Quero perguntar também se todos me ouvem com clareza aí, se o som chega aí de maneira correta, eu já vou ler, ok? Se chega belezinha aí, dá aquela curtida para mim saber, Tá chegando, irmão Ricardo, Tá chegando, se estiver chegando, tranquilo, Então vamos ler a palavra, meus irmãos. Diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações e deprecações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Olha que interessante essa palavra. Vou até repetir o versículo primeiro. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça, sem querer nada em troca, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Senhor. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, que não seja eu a minha expressão, a voz é minha, a palavra é tua, mas que a expressão seja tua.
que a minha argumentação seja tua dentro dessa leitura, na hora de raciocinar, expressar o que eu entendi. Toma conta da minha mente, do meu coração e das pessoas que me ouvem, em o nome de Jesus. Bom, começando por aqui, que se façam orações. Para quem devemos orar? Por todos os homens. Às vezes você tem um hábito de orar, nós, né? Vou orar pela minha esposa, vou orar pelo meu filho, porque está passando tal situação, tal. Mas nós devemos orar também pelos reis e pelos que estão em eminência. Você pode até falar assim: pastor, mas o senhor não liga para a política. Não, realmente não ligo e nem quero entrar. Mas nós temos que orar por esses homens, os reis, né? Quem é o rei hoje aqui? Quem é que manda? Presidente da República. Quem mais nós devemos orar? Pelos ministros, pela Câmara dos Deputados, enfim, orar por todos eles, porque eles governam o país. São eles que governam, querendo você ou não. A Bíblia Sagrada fala que são os que estão em eminência. Temos que orar por eles. E orar por eles para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, quieta e sossegada. Desde 2014, na primeira crise que nós sofremos aí, né, com o problema da taxa de juros, né, e depois passou aquele problema, veio outro governo, outro problema, agora começou esse governo, parece que estava bom, veio o Covid e aí crise de novo. O que está acontecendo na nossa realidade? Crise, fome, miséria, morte. E por trás de tudo isso, o que está acontecendo? Está acontecendo uma batalha no céu. Está acontecendo uma batalha no céu. E nesta batalha, os principados e as potestades estão ganhando território. No que? No nosso país, no nosso país. Lá dentro daqueles que governam o país. O diabo quer entrar lá para fazer o quê? Para tirar diretrizes do país. Porque se um país está mal governado, quem sofre é a população. Nós sofremos. Então por isso devemos orar por eles. E o próprio Efésios 6,10, né, voltando um pouco aqui, em Efésios 6,10 ele reafirma o seguinte, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, fala: no demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do seu poder? A oração. A oração, ela tem muito poder, não importa se é 15 minutos, se é 20 minutos, se é 5 minutos, ela é o revestimento do poder de Deus a nós. E continua: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então assim, o que ocorre? A oração, ela nos reveste, ela abre a nossa mente, e depois que a oração te reveste, abre a sua mente tem a capacidade de você descobrir dentro das escrituras sagradas o restante da armadura que falta, que no caso é a sabedoria, inteligência, como lidar com cada situação e perceber se o problema é material ou espiritual. Então você se reveste das armaduras, você tem o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito, você é uma pessoa letrada no Espírito, você é uma pessoa que talvez não foi bem na escola, mas das coisas espirituais você tem um discernimento muito profundo. Entende o que eu estou falando? E ele diz o seguinte, Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, quer dizer, esse negócio de lutar um contra o outro, querer ver a destruição do outro, sabe? Eu não gosto de falar de política aqui, nem de partido político. Por quê? Porque um vota no fulano, outro vota no ciclano. Não é isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para dividir ninguém, estou aqui para falar do reino do céu, que existe um só. Ele é apenas único, porque a gente, quando vai falar de religião no trabalho, as pessoas se dividem, porque cada um tem a sua igreja. Quando a gente vai falar de política, tem uma opinião, cada um tem a sua. Você cria até inimizade por isso. Não é correto. Guarda para você o que você achar que é bom para você. Se a pessoa te pedir a sua opinião, você dá. Do contrário, não é melhor falar nada, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Vamos supor, você vai virar a cara criar uma inimizade com um parente seu, um amigo de infância, uma pessoa tão querida, simplesmente porque a pessoa tem uma opinião da religião diferente da sua, ou que acredita numa política diferente da que você acredita.
não é para nós. A nossa luta não é com os nossos semelhantes, a nossa luta não é com o governo, não é com isso. A nossa luta, meus irmãos, como ele diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Então não está falando de pessoas, ele está falando de demônios que são príncipes, são os principados e as potestades. Eles existem. E aí continua: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é o lugar celestial? A igreja, a hoste espiritual da maldade. Quer dizer, a pessoa às vezes dá um pão para você participar da Santa Ceia, mas você não tem ciência do que é a Santa Ceia, você não tem ciência do que é ser santo, você não tem ciência do que é sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Talvez você senta na mesa do Senhor e senta junto com na mesa dos demônios. Você é uma pessoa isenta da oração, não busca Deus através do ministério da oração, está dentro da igreja, mas o Espírito de Deus não está dentro de você. Não é porque você está dentro da igreja que você é o salvo e o Espírito Santo está dentro de você. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Analise bem a frase, Romanos 8 primeiro: para os que estão em Cristo Jesus. Então hoje tem gente que tem ranço de crente, tem birra de crente. Existem pessoas que não gostam nem de falar de crente, nem de ser crente, porque tem crente que ele acha que ele está dentro da igreja, ele pode opinar na vida política da pessoa, ele pode opinar na crença da pessoa, a crença dele é certa, da outra é errada. Ele se torna um crente chato. Por quê? Porque ele não entendeu quem é o seu inimigo, né? Ele está aqui na terra, mas ele não entende nada das coisas espirituais. E aí ele entende que a luta dele é contra aquele irmão que tem um entendimento diferente dele, e não é verdade. Isso não é verdade, meus irmãos. Vocês entendem? Então, e por que isso é uma hoste? Imagina eu incitar os irmãos da minha igreja a ficar contra a igreja A, B ou C. Isso é uma hoste espiritual da maldade, é o diabo querendo trabalhar. Mas eu que tenho esse conhecimento não faço tal coisa, não incito ninguém contra ninguém. Entende? Aí você fala assim: mas pastor, e por que nós estamos passando por tudo isso? Por que nós já viemos desde 2016, 17, 18, crise, e depois outra crise, e agora uma crise mais profunda como essa? Não sei se meu emprego vai continuar, vejo pessoas passando fome na rua, o índice de assalto aumentou, pessoas querendo se matar, o desespero tomou conta. Por quê? Porque nós, os cristãos, não estamos orando pelas autoridades, não estamos orando em casa e muito menos dentro da igreja, porque a igreja, ela não é um local de festa. E a única festa que acontece na igreja é quando um pecador aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, não porque foi obrigado, mas porque foi movido por fé e por desejo de estar lá. Ele pediu para aceitar Jesus, ele quer Jesus, ele quer se batizar. Você vem para a igreja não porque você tem uma carteirinha, uma credencial e você foi obrigado a vir, mas sim porque você gosta de ouvir a palavra e ela está dentro do seu coração. Você não aguenta ficar um minuto longe das palavras de Deus, você não aguenta ficar um minuto sem ouvir as palavras de Cristo, então isso muito te incomoda, é diferente. Então nós estamos vivendo essa realidade hoje, que não foi uma realidade diferente dos profetas do passado. E Daniel viveu isso na carne, Daniel viveu isso no exílio. Se você abrir a sua Bíblia aí comigo no livro de Daniel no capítulo, que fácil aqui, viu meus irmãos? Daniel capítulo 10, eu vou ler aqui para vocês o versículo 1, olha para vocês verem. Daniel foi cativo para a Babilônia. Daniel capítulo 10, versículo 1. Babilônia veio, Jeremias pregava: olha, se você não se arrepender, virá o rei a Pérsia, vai prender, da Babilônia vai prender todo mundo e vocês vão escravos, né? Vocês estão praticando maldade. Então veio o rei da Babilônia e levou todo mundo, e foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram todos eles morar na Babilônia. Mas como Daniel era um príncipe,
foi criado no palácio, conhecia as sagradas letras, era um homem fiel a Deus, um homem inteligente. O que o rei da Babilônia fez, né? Nabucodonosor, no caso, ele pegou os inteligentes, aqueles homens sábios, colocou para trabalhar no seu palácio. Ele queria a sabedoria do povo de Israel para ele. Então passou-se o tempo, não vou contar toda a história, passou-se o tempo, e aí a Bíblia Sagrada fala em Daniel capítulo 10, versículo 1, o seguinte fato da nossa realidade, né, da nossa espiritualidade, que muda a nossa realidade, a ponto de mudar as leis de um país, a ponto de você que mora em outro país sair da onde você está e voltar para o seu país de origem. Porque tem muitas pessoas que vão embora do país, não tem dinheiro depois para voltar, está lá numa situação terrível. E Deus dá essas condições. Olha só, porque a oração ela muda toda uma realidade. Aqui em Daniel capítulo 10, versículo 1, está escrito a seguinte palavra: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Quer dizer, Daniel recebe uma revelação. A revelação que ele recebeu era muito verdadeira e se tratava de uma guerra, uma crise, e uma crise muito prolongada. Foi revelada a Daniel a crise até mesmo antes dela acontecer. E aí continua, né? E ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Quer dizer, as 3 semanas de Daniel. Então Daniel teve uma revelação. Olha, gente, uma coisa que muitas pessoas não fazem, principalmente pessoas que são crentes, quando você tem uma visão em sonho e você entende que a visão trata de problemas no meio da sua família, trata-se do seu trabalho, você teve a visão, sonho em visão, você entendeu, mas você não jejuma para que Deus mude essa realidade. Vamos supor que você é uma pessoa que se sente sozinha, você acha que nunca mais vai se relacionar com ninguém, você sonhou sozinha ou com o espírito da solidão te perseguindo, e você viu que aquele sonho era verdadeiro. Qual é o correto você fazer? Levantar de manhã e falar: ó Deus, no nome de Jesus eu levanto um jejum para que o Senhor venha interferir nessa realidade que o diabo quer impor para mim. O Senhor está me mostrando o que o diabo quer impor na minha vida, mas eu não aceito isso. Eu jejuo ao Senhor para que essa maldição seja quebrada. Então Daniel ficou sem comer os 21 dias de Daniel, como todos conhecem. Ele morava na Babilônia e desejava, sonhava voltar para Israel, voltar lá para Judá, Jerusalém. Você sonhava com isso. Então, quando ele teve a revelação, ele entendeu como ele deveria buscar Deus. Então, em Daniel capítulo 10 e versículo 11, disse o seguinte: isso aqui é o anjo aparecendo para Daniel depois do jejum. E disse-me: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer e levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E aí ele continua: eu vim por causa das suas palavras. Quer dizer que um anjo de Deus se move dos céus na nossa direção quando nós oramos, quando nós jejuamos, ou pela sua vida pessoal, pela sua vida profissional, sentimental, ou quando você jejua pelo país e pelos que estão em iminência. Quando você ora e jejua e persiste nisso para que Deus faz alguma coisa, quando você tem um sonho, esse sonho você não teve ele da sua cabeça, um anjo atravessou as nuvens, cortou os principados e as potestades, porque tem guerra no céu. Para um anjo descer, chegar e localizar aqui na terra onde nós estamos, ele vai ter que enfrentar os principados, as potestades do ar e passar como um raio.
Mas as orações precisam estar assim, constantes. Você precisa orar mais, clamar mais a Deus para que Deus resolva os seus problemas. E aí, quando você faz isso, o anjo se apresenta para você e te dá o sonho ao contrário. Quer dizer, o sonho era de destruição. Depois da oração de jejum, Deus já te mostra um sonho com uma realidade completamente diferente daquela que você teve. Isso é o mundo espiritual que mexe com a realidade. E continuando. Mas o príncipe do reino da Pérsia pôs-se de frente de mim diante de 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim para fazer-te a entender o que há de acontecer ao teu povo, nos derradeiros dias. Então o que o anjo falou para ele? Olha, eu vim aqui para falar para você o que vai acontecer com o povo de Israel que mora aí na Babilônia. Entre outras palavras, quando o anjo aparece para você em sonhos, você teve um sonho ruim, você orou e jejuou em cima e pediu a Deus para que isso não acontecesse, pediu a Deus o livramento. Deus, depois da sua oração, do teu jejum, o anjo passa as barreiras celestiais, desce aqui na terra, você não vê ele, e ele te dá o sonho do livramento. Ele mostra para você a sua casa própria. O próprio Deus mostra que o diabo não vai te envergonhar, porque Deus está nesta batalha. Por quê? Porque você é um homem material, mas a sua mente ela é completamente espiritual. Você se tornou um homem espiritual. E aí o anjo falou assim: olha, eu vou falar para você o que há de acontecer com o teu povo, E ele recebe a notícia que o povo de Israel ia sair da terra da Babilônia e voltaria para a sua pátria e deixariam de ser escravos. Então, quando eu li para vocês que nós devemos orar pelos que estão em iminência, o que ocorre? Devemos orar por eles para que tenhamos uma vida tranquila, quieta e sossegada. Porque quando Deus recebe as nossas orações, Ele manda um anjo do recado, no caso Gabriel, com seus anjos. E aí Ele entrega a revelação, Ele entrega o sonho. E Deus começa a falar com você em sonho, em visão, em revelação, ou pela palavra pregada. Você está dentro da igreja, você orou e pediu, você não teve nenhum sonho, mas você foi na igreja. Deus começou a usar o pastor em pregação, em revelação. Você falou: olha, o pastor está falando comigo, porque eu tive um sonho assim, acessado, um sonho muito ruim. Eu jejuei, orei, eu pedi a Deus e depois não vi aquele sonho mais. O que acontece? Aí vem eu pregando essas palavras. O que significa isso? Que talvez você não recebeu a resposta da tua oração em jejum através de sonho, mas eu estou lendo essa palavra porque você está dentro desse contexto. Tá, pastor, mas o que acontece no céu? A Bíblia Sagrada conta, meus irmãos, que na época do passado houve uma terrível guerra no céu. Houve uma batalha terrível no céu. Terrível, 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 E essa batalha continua até os dias de hoje, Até os dias de hoje. Aqui em Apocalipse capítulo 12, quero ler aqui para vocês, versículo 7, porque falando da batalha de Daniel, Deus está falando comigo aqui em revelação, Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem aqui sonhou com coisas ruins? Só dá uma clicada assim no coração, assim, tudo só curte, vamos ver, que aí aparece a foto da pessoa. Tem alguém que apertou e segurou, teve uma pessoa aí. Quem mais teve sonhos de luta no meio da família? Olha aí. E quem mais aqui pediu a Deus uma resposta urgente, porque você sabe que se você continuar nessa realidade em que você está, o barco vai afundar? Isso é uma revelação. Deus está falando aqui através dessas palavras, que vocês que estão sofrendo por luta no meio da família, com trabalho, emprego, e vocês querem sair dessa situação, vocês precisam jejuar pelos propósitos da vida espiritual ou material de vocês, e orar a Deus pedindo a sua misericórdia, a mudança. A irmã Rafa que está nos assistindo, a porta está aberta e você precisa urgentemente orar a Deus para que Ele multiplique tudo que lhe pertence. Glória a Deus e glória a Jesus. Olha, entrou mais pessoas aqui, entrou mais pessoas aqui. Aqui, olha só, a irmã Camila escreveu o seguinte: eu sonhei
essa noite que uma vizinha havia falecido, mas ela já é falecida. E sonhei que uma outra que ainda não é viva havia falecido também. Você sabe o que é isso aí, ô irmã Camila? É o espírito do engano, querendo colocar o medo da morte no teu coração. Glória a Deus. A irmã Rafa falou glória a Deus, né? Então o que ocorre? Continuando, olha, é gostoso o Instagram, vou ficar por aqui mesmo. O horário não caiu, olha que maravilha. Bom, voltando aqui a nosso entendimento dessa revelação dessa palavra. Então, a Bíblia Sagrada fala que nós devemos orar pelo nosso país, orar pelos que estão em iminência, para a gente ter uma vida tranquila, quieta, sossegada. Por quê? Porque existem batalhas travadas no céu por causa das nossas orações. Daniel, para sair lá do reinado da Pérsia, ele teve que fazer o quê? Depois que ele teve a visão e a revelação, orar em cima daquela visão e daquela revelação, que se tratava do fim da escravidão do povo de Israel lá na terra de Babilônia. Ele teve a visão e ele sentiu por Deus que ele deveria jejuar durante 21 dias e orar para que Deus lhe mostrasse o dia em que o povo havia de sair, e ele fez isso. Só que aí o anjo Gabriel foi ajudado por Miguel, arcanjo, um dos principais príncipes. Por quê? Porque o diabo sabia que se Gabriel chegasse até Daniel, o povo receberia a bênção e a vitória, entre outras palavras, né? Às vezes o anjo do recado tem que ser escoltado pelo anjo de guerra. Por quê? Porque às vezes você fala assim: pastor, quero terminar de pagar meu apartamento, pastor, não aguento mais esse inferno, quero ter minha casa própria, pastor, estou passando uma luta no meu trabalho. Aí Deus te dá o sonho, mas você não ore no jejum em cima do sonho. Às vezes você é uma pessoa que tem uma decepção na sua vida amorosa e você só sonha com coisa ruim, você só sonha com traição, com coisa ruim, e você é uma pessoa muito insegura. Então o que você deve fazer? Orar a Deus e jejuar em cima desse sonho, pedindo a Deus que toda maldição seja quebrada e que Deus reverta a destruição em bondade, que a maldição seja quebrada e se torne a bênção, que toda maldição se torne em bênção. Mas existe uma guerra, né, no mundo espiritual, a qual nós não chegamos com os olhos carnais. Então por isso que em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, sobre batalhas no céu, está escrito o seguinte: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. É um anjo de guerra. Batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então quem sonha com morto, o que é? Com gente que já morreu? É o diabo, porque ele vem para enganar todo mundo, e ele cai no abismo. E uma pessoa, quando ela vai para o inferno, o diabo oprime ela lá, e o demônio, o espírito de engano, vem na terra e incorpora outra pessoa, ou dá sonho para você daquela pessoa que já morreu. Por quê? Porque é o espírito do engano. A irmã que escreveu aí, ó, tá, a sua resposta está aqui dentro da Bíblia. Sonhou com gente que já morreu? É nego da macumba que vai querer fazer a tua cabeça. Por quê? Porque lá eles acreditam no espírito que se apodera da pessoa e fala da vida da pessoa que já morreu. Entende? A serpente chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só que coisa tremenda. E continua: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus acusava de dia e de noite, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, os que neles habitai, e os que neles habitai, e ai dos que habitam na terra e no mar. E aí ele completa: porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, e sabendo que já tem pouco tempo. Então nós caminhamos para o tempo do fim. O diabo sabe que ele tem pouco tempo,
Ele sabe que ele é condenado por natureza e será lançado no fogo do abismo. Ele não tem salvação. Ele estava no céu e foi expulso do céu por rebeldia com Deus. Não tem salvação para o diabo. Para ele é só condenação. Salvação tem para os que estão vivos, para os que buscam a Jesus, os que aceitam a Jesus e tem seu nome escrito no livro da vida. Para esses tem salvação. Mas vou ter que parar aqui por causa do horário, né? Que já daqui a pouco vai dar 1 hora, né? Mas você que está me ouvindo, você que quer ter a sua realidade mudada, você quer ter a sua realidade mudada, você é um cristão, você é uma pessoa que acredita em Deus, mas nada dá certo na sua vida. Com que você tem sonhado? Quais são as realidades da vida física e material que você tem enfrentado? Se você não jejuar e orar pela sua vida, ou pelo seu país, ou pelo seu esposo, ou pelo seu lar, a sua casa vai cair. Por que que os cristãos se separam? Casam e se separam. Porque muitos cristãos, depois que eles se casam, eles não oram mais pelo casamento, eles não jejuam mais pelo matrimônio, eles não buscam mais a Deus em favor de Deus constituir a família. É um casal recente, acabou de casar, não tem filhos, vive em briga. Mas por que que eles vivem em briga? Porque esse casal orou muito a Deus para casar, mas depois que saiu do altar, que a vida realmente começa, um lar só a dois, esse casal deixou de orar, esse casal deixou de frequentar a igreja. Pode ver que boa parte dos casais que estão em crise, a mulher percebeu que tem que ir para a igreja, mas o homem não quer, se torna resistente, aí vem briga dentro de casa, porque um está com a cabeça no céu, o outro está com a cabeça completamente na terra. Vocês entendem, meus irmãos? E essa crise que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é porque o povo parou de olhar para o céu. As pessoas pararam de crer que existe um Deus. Pelo contrário, hoje as pessoas tratam Deus como uma coisa banal, uma coisa qualquer, né? E se você ler na Bíblia alguma palavra dura, ele fala: Deus não é isso, Deus é amor. Glória a Deus. A Vanessa escreveu: acho que o Instagram, pastor, pode ficar mais de 1 hora. A Vanessa está gostando aqui, né? Tem outra irmã que escreveu aqui: você assinou para... aqui, amém. Bom. Continua para, meus irmãos. Vocês querem ouvir um pouquinho do que aconteceu? Porque tem um resto aqui que eu não falei. Vocês sabem o que aconteceu naquela guerra de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, já que eu posso ficar mais um pouquinho aqui, vou concluir só, vou esticar muito não, porque é bastante cansativo esse raciocínio. Teve batalha no céu, teve ou não teve? Teve uma guerra no céu, teve ou não teve? Por exemplo, hoje o anjo chamado de demônio, há milhares de anos atrás, ele foi chamado de mais uma pessoa que entrou. Deus abençoe a sua vida. Ele era chamado de Lúcifer, que na verdade é luz com fé. Ele era chamado de Lúcifer. E como que era naquela época? Pelo que eu li aqui, não existia essa parte do céu azul e branco. Você via a nova cidade, você via direto a Nova Jerusalém. O homem tinha acesso direto a Deus, né? Pelo jeito não existia estrelas. Quem já ouviu falar que os antigos, muito antes de Moisés, quando estuda as histórias das civilizações antigas, eles falam das cidades flutuantes. Quem já ouviu falar sobre isso? Das cidades flutuantes, que os antigos primatas, muito milhares de tempos muito antes de Jesus, de Moisés e tal, os arqueólogos encontraram culturas civilizadas antiguíssimas que falam de cidades flutuantes. Talvez você não viu isso em documentários, mas você viu algum tipo de filme que fala da cidade que flutua. E o que é Jerusalém? Uma cidade que flutua, está no céu, e o trono de Deus está lá. Então, antes da guerra, o Apocalipse capítulo 12, versículo 7, quando Miguel vem para expulsar, porque ali o Miguel está expulsando aquele demônio chamado Lúcifer, que virou um demônio. A batalha, acredito que durou 1000 anos.
Durou 1000 anos, uma guerra de 1000 anos. Por quê? Porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas começou no Éden e demorou quanto tempo? 2000 anos? 3000 anos? A serpente não foi lá no Éden enganar o homem e a mulher? Foi lá. O homem e a mulher não foi expulso do paraíso? Sim ou não? Sim. De Adão e Eva até chegar em Jesus foi quantos mil anos? 5 milhões de anos? 5 mil anos? Durou isso aí, porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então quando Jesus morria naquela cruz, Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparasse? Se você ler em Mateus, a Bíblia Sagrada fala que os céus se tornaram em trevas, que as potências do céu foram abaladas, né? E naquela guerra com aquele anjo maligno, o próprio Jesus disse: ó Pai, perdoa eles, quem nós? Porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava derramando o seu sangue na cruz para vencer aquela guerra infernal que começou com uma divisão no céu. Então Deus vê o seu filho Jesus morrendo naquela cruz e os homens cuspindo nele, os homens jogando pedra nele, os homens tratando Jesus como nada, como muitas igrejas fala que Maria é que vai salvar e Jesus não vai fazer nada. Então Deus viu o seu filho dando a sua vida por nós, por uma guerra infernal que acontecia. Glória a Deus. E ele vê as pessoas fazendo o quê? Cuspindo no filho dele, desprezando o filho dele. Mas o filho dele foi preparado para aquilo e disse: ó Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então ele derrama o sangue e o diabo é derrotado. Os príncipes, eles caíram. Mas na queda dos anjos, o que aconteceu? Na queda dos anjos, né? Porque hoje eles depois da sua queda, eles foram aprisionados em cadeias, no abismo. Mas antes disso, da guerra, a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte: muitas pessoas leem isso e não entendem. Pergunto para vocês, quem é que entende só o primeiro versículo do livro de Gênesis? Eu vou ler aqui. Olha só que interessante. Criação dos céus e da terra. O que uma guerra faz com uma cidade? Ela devasta, ela destrói, tira milhares de vidas. Não é diferente da guerra que aconteceu com os anjos. Não é diferente. Aqui no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: no princípio, na criação de tudo, criou Deus os céus e a terra. Os céus. Por que ele fala céus? Porque Paulo quando foi arrebatado do seu corpo, ele fala assim: um homem fora do corpo, dentro do corpo eu não sei, Deus é que sabe. Subiu até o terceiro céu. Pô, tem terceiro céu? Eu não sabia. Subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis para nem se falar. Quer dizer que tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Aí não sei porque Deus nunca me arrebatou e levou lá. Mas vamos lá. 3. E a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo. Segundo, no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da água. Primeira informação, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da, sem forma, destruída, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, era um grande abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí você fala assim, aí você lê o segundo: e disse Deus, haja luz, né? Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre luz e luz. Mas Deus não criou os céus e a terra? Você fala, mas o que está acontecendo? Ele está repetindo o que ele está falando? Aí vem de novo, né? Chamou dia e noite. Aí depois no 6, e disse Deus, haja uma expansão do meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, né, e separação entre águas e águas, e estavam debaixo da expansão as águas que estavam debaixo da expansão. E assim foi, chamou Deus a expansão céus, olha aí, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Aqui no primeiro versículo criou Deus os céus e a terra. Então você se confunde, por quê?
Porque você não entende que o primeiro e o segundo versículo fala que Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo, Deus criou os céus e a terra. Parou. Depois disso teve guerra. Quando o anjo caiu, a terra era sem forma e vazia. Ela ficou sem forma e vazia por causa da queda do anjo. Então Deus teve que reconstruir a terra para que ela fosse habitada. Presta bem atenção. Deus teve que reconstruir a terra para que ela fosse habitada. Por isso que lá em Apocalipse, quando eu li para vocês, o anjo fala assim: ai da terra e do que neles habitai, porque o diabo desceu até vós. Imagina o que aconteceu aqui, irmãos, naquela época. Imagina. Em Isaías, no capítulo Jeremias, no capítulo 4, versículo 23, os dois últimos versículos, só para reforçar o que eu já falei. Jeremias 4, quero ler aqui com vocês, né? Livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Eu vou ler com vocês o versículo 23, diz o seguinte: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham luz. Olha que coisa interessante. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os seus alteiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves dos céus tinham fugido. Visão de Jeremias. Quando a gente vai para Isaías, no capítulo 45, no versículo 18, Isaías 45, 18, já estou chegando aqui no versículo. Isaías 45, 18, a visão do profeta Isaías, né? Deus abençoe a Bianca, né? Que acaba de entrar. Glória a Deus. Olha só o que aconteceu. Isaías 45, 18, a queda de Lucifer. O que aconteceu com a terra? Para quem entrou agora, nós estamos falando da queda do anjo. O que aconteceu? Quem lê Gênesis primeiro não entende. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus criou os céus e a terra. Quando parte do segundo versículo, ele fala que a terra era sem forma e vazia, a terra tal. E aí Deus cria a luz, Deus cria a água, expansão sobre as águas, cria isso, cria aquilo, cria isso. Entendeu? E põe o homem no Éden. Mas quando Deus põe o homem no Éden, a terra já tinha sido destruída e Satanás pairava sobre a face da terra. Por isso que no Velho Testamento tinha muita guerra. Tanto que ele vai no formato de serpente no Éden para persuadir o homem a sair do paraíso, porque no paraíso Deus descia, porque ele estava no Éden e também foi expulso do Éden. E no lugar que ele estava, Deus colocou Adão e Eva, a mulher. Olha só, por isso que o diabo tem muita raiva de nós. Por isso que ele luta muito com a pessoa não ouvir a palavra nem aceitar Jesus. Porque Ezequiel capítulo 28 fala assim que antigamente ele estava no Éden, jardim de Deus. Ezequiel capítulo 28, lê lá que você está lá. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra fogueada era a sua cobertura, né? Esse anjo estava no Éden. Então quando ele entra em rebelião com Deus, ele é expulso do Éden. Não sei se teve meia hora de silêncio no céu, não sei o que aconteceu. Então Deus desceu do céu, veio para a terra e do barro Deus fez o homem, soprou nas suas narinas, colocou-lhe o fôlego de vida, e naquele jardim onde estava o anjo que ele mais gostava, ele colocou nós. Aleluia! Ele colocou Adão e Eva. E lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e lá tinha a árvore da vida, e toda árvore e fruto que você pensar. E Deus visitava o homem duas vezes ao dia, perguntando ao homem o que ele queria. O homem não usava roupa, e nem a mulher, mas um não olhava para o outro com um olhar de malícia. Eles não tinham malícia, eles não tinham maldade. Então o diabo, naquela inveja, sabendo que nós teríamos tomado o seu lugar, foi lá tentar a mulher para que a mulher fizesse coisa errada e fosse expulsa do jardim como ele foi, né? E nós viemos para a terra, o Éden ficou escondido. Então quando ele caiu de lá de cima, tudo foi destruído. Então por isso que você não entende Gênesis a partir do versículo 2 até a criação em 7 dias, dá a sensação que ele está repetindo. Mas se você prestar atenção no versículo 1, você entende que na primeira guerra com os anjos que se rebelaram contra ele, né, na queda deles, a terra foi destruída, eles foram lançados no abismo. Para encerrar, Isaías 45, 18: porque assim diz o Senhor, que tem criado
os céus. Presta bem atenção, Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Olha só, meus irmãos, formou a terra e a fez. E ele a estabeleceu, não criou vazia. Não criou vazia. Então você entende que o quê? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Não a criou vazia. E aí diz: mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ezequiel 28:13 fala lá. Ezequiel 28:13 fala lá do anjo caído. Então você que está me ouvindo agora, põe uma coisa na sua consciência: estamos em guerra. O mundo espiritual está em guerra. Pessoas estão pulando da ponte, estão se matando. Casamentos estão sendo destruídos. O país está numa crise profunda. E daqui a pouco eu não sei para onde irá. Tanta dificuldade, tanta fome, tanta miséria, o povo revoltado. Nós, os cristãos, estamos sendo chamados por Deus para orar pelo nosso país. Deus abençoa a Pamela, Deus abençoa a sua vida. Estamos sendo chamados por Deus. Vamos orar pelos que estão em iminência. Vamos orar pelos que estão administrando o país, para que lá em Brasília tenha paz. Porque se Brasília tiver paz, é porque os demônios perderam a batalha contra o Brasil. Porque os demônios querem destruir a igreja que está no Brasil. A igreja, porque a igreja está de portas fechadas. Quantas pessoas que às vezes quer conversar comigo, às vezes não dá tempo de atender todo mundo, porque eu sou pastor e eu tiro parte da minha vida para estar aqui, fazendo o culto aqui. E quando a igreja está de portas abertas, eu estou aqui praticamente 4 dias da semana, Então eu tenho que ter tempo para ler a Bíblia Sagrada. Vocês perceberam que não é pouca coisa. Tenho que ter tempo para orar pela minha vida espiritual. Tenho que ser pai, tenho que ser esposo, tenho que administrar minha casa. Mas se cada um fizer a sua parte, o problema é que nem todos fazem a sua parte. Mas se cada um fizer a sua parte no ministério da oração, orar pelo pastor da igreja, Você que gosta aqui da Igreja Evangelho da Fé, se você orar por mim, se você orar pela Igreja Evangelho da Fé, quando você entrar no canal, Deus vai falar com você e Deus vai te levantar. Por quê? Porque você está orando por mim. Quando você ora por mim, o próprio Deus, Ele começa a me usar mais em revelação. Os anjos de Deus vão me visitar e entregar para mim o pergaminho da revelação. Então, muitos de vocês que entram nas lives, vocês precisam orar antes de entrar no horário. É o que eu faço. Vocês precisam orar e buscar a Deus juntamente conosco, amém? Eu paro por aqui. Gente, 1 hora de pregação. Acho que nunca preguei tanto. Desde já quero agradecer a vida de todos. Esse vídeo estará disponível no YouTube. Esquece o Facebook. O Facebook eu não vou fazer mais live ali porque cai demais. Então eu estarei com vocês, agora na próxima. Você acredita que eu esqueci o que é hoje? Hoje é o quê? Hoje é quinta, irmãos? É quinta? Hoje é quinta. Sexta manhã acho que tem, Não, tá certo. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, tá certo. Hoje é quinta-feira, amanhã eu estarei com vocês em live de novo. Sábado não. Tá bom? Sábado não. E aí eu estarei com vocês na poderosa campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Hoje é quinta. Obrigado, Pamela. Obrigado, porque minha mente, eu cheguei a flutuar aqui. E assim, se inscreva no meu canal lá no YouTube. Por quê? Porque todos os vídeos que eu tenho aqui no Instagram, eu vou baixar esse vídeo e vou postar ele lá no meu YouTube, que é Igreja Evangelho da Fé. Por que eu peço para você se inscrever no YouTube? Lá no meu outro canal. Lá eu não posso fazer ao vivo porque eu não tenho ainda lá 1000 pessoas inscritas. Quando eu tiver lá 1000 pessoas inscritas, aí eu vou para lá. Eu vou para lá, meus irmãos.
E se inscreve lá, porque é bom. Vamos supor que você está no seu trabalho, você muda de horário e você esteja num horário em que não dê para ver a live. Então você vê a gravação da live que ficará disponível no YouTube, tá bom? Gente, vamos fazer a oração da fé. Desde já agradeço pela vida de todos vocês que ficaram conosco até agora, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu percebi que através dessa pregação o próprio Deus aí está fortalecendo, Deus está derramando fortaleza às pessoas que ficaram comigo aqui uma hora me ouvindo, porque teve pessoa aqui que estava me ouvindo aqui, que estava angustiada, com problema no trabalho, problema na vida sentimental, problema dentro de casa. Essas pessoas entenderam que tem que orar. Se você orar e jejuar, Deus vai te dar vitória, tá bom, Camila? Tá me ouvindo aí? Pois é. Patrícia, nem se fala. E Patrícia Souza, nem se fala. Se você orar e jejuar, Deus vai mostrar o porquê que você sonha repetidamente com certas coisas, viu? E ó, Patrícia, tem muita inveja na área espiritual. O diabo usa pessoas para ter inveja de você na área espiritual. Irmã Delci, Pai, Senhor Jesus Cristo, gente, fica com Deus. E oração da fé. Pai, Senhor Jesus, Irmã Geralda, oração da fé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra que foi pregada. Senhor, derrama a revelação da tua palavra em nossas mentes, em nossos corações, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, povo de Deus. É um carinho muito maravilhoso eu ver vocês aqui comigo, tá bom? Fico muito grato e agradecido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus os abençoe.